Abrindo nossos trabalhos, nós pedimos proteção de Deus Pai Todo-Poderoso e da Virgem da Conceição. Levanta a bandeira de Xangô, levanta a bandeira de Xangô. Abro esse terreiro, abro esse gonga. Vamos trabalhar com as proteção de Deus nosso Criador. Feliz aniversário. Em 12 de junho de 1940, em Servo, distrito de Nepomuceno, Minas Gerais, nascia Maria Aparecida Silva. Neste ano, a Europa entrava em seu segundo ano de conflito. Hitler invadia a França, Bélgica, Noruega, entre outros países. Aurora, Samba da Minha Terra e Feliz Aniversário estouravam de sucesso nas rádios de todo o país. Getúlio Vargas instituía o salário mínimo. Neste o meu presente, feliz aniversário pra você. Foi assim, uma vez eu estava muito ruim, muito mesmo. Os médicos daqui tinham me desenganado. Aí meu pai ia me levar para Belo Horizonte. Aí nisso chegou um senhor lá em casa e começou a me benzer. Aí nisso chegou um espírito meu. Não, ela não vai precisar mais. Ela vai ficar boa, mas ela tem que fazer oração para todo mundo que precisar dela. Aí meu pai falou, mas ela tem 14 anos, ela não sabe fazer oração nenhuma. Ele falou, não, mas eu vou dar todas as minhas intuições das minhas orações. Santo Padre Vitor vai dar todas as intuições das orações para benzer. A respeito da Maria, ela nasceu no Servo, numa estação de roça. Era pequenininha. A gente que pajeava ela, eu e meu irmão, nós éramos 3 irmãos. Meu pai era muito bom para mim, minha mãe foi muito maravilhosa. Eu olhei eles, durante o tempo da vida deles, eu estava doente, eu olhei por eles. Minha mãe conta que dos 14 aos 15 anos ela desmaiava. Que teve uma vez que ela teve um desmaio que demorou 15 dias para ela voltar ao normal. Só voltou a poder de muitas orações de um amigo nosso que perguntou para minha mãe se ela acreditava em oração. Do Servo, o pai foi removido para a estação de Salto. De Salto, nós fomos lá para Manacá, uma cidade perto de Cruzeiro, entre Passa Quatro e Cruzeiro. Aí deu uma chuva, uma enchente forte lá, que cobriu a casa onde nós íamos morar. E transferiram o pai para Três Corações. Tinha um senhor que tinha era vizinho nosso, tinha um pé de banana, tinha um pé de goiabeira, tudo assim. Aí eu pegava assim, jogava a bola no terreno dele, sabe a bola? Aí chegava lá e falava, eu sou bom, dá licença de pegar minha bola que eu não sou a horta? Pode entrar, Maria. Aí eu pegava, entrava lá e apanhava as frutas, tudo que tinha, e punha na cerca, assim, na beirinha da cerca que ia lá para casa. Aí isso aí só acabou na mão. Obrigado, senhores. Eu fui pegar ela e joguei de cima da mesa. Eu estava sentado na escola junto com um menino. Aí ele botou a mão no meu rosto e falou que queria namorar comigo. E me deu um pedaço de pão. Aí eu dei o pedaço de pão e joguei lá no quadro negro. Aí a professora perguntou, quem fez isso? Aí eu levantei meu dedo e falei, foi eu. Por que você fez isso, Maria? Porque esse menino me deu um pedaço de pão, falou que me abraçou, que disse que ia namorar comigo. Aí eu peguei, joguei esse pedaço de pão que ele me deu. Aí a professora falou assim, olha, Maria, eu vou te soltar primeiro para ir para a tua casa, porque senão o menino vai te bater na hora da saída. E a minha escola ficou me esperando na porta da escola. Aí quando a professora
Quando ele saiu, eu peguei a régua, comecei a bater, eu e as meninas bater nele. Aí o seu Ginarino veio para separar, só isso. Filhos de Umbanda, vamos trabalhar. Fosse proteção, é só Deus é quem dá. Filhos de Umbanda, vamos trabalhar. Fosse proteção, é só Deus é quem dá. E só afirma ponto quem pode afirmar. Meu ponto é seguro no fundo do mar. Só afirma ponto quem pode afirmar. Meu ponto é seguro e não pode falhar. Com 14 anos eu fiquei muito doente, fiquei desenganada pelos médicos. Os médicos daqui de Três Corações não queriam mais me hospital, porque eu não tinha mais jeito. E meu pai ia me levar para Belo Horizonte. Bem, dentro das histórias da tia Maria, ela teve lá o episódio com 14 anos de idade, quando ela ficou o que se chama de coma, né? Numa manifestação mediunizada que ninguém sabia o que era na época, iam operar a cabeça dela. Essa história começou na época de 54, mais ou menos. Eu tinha um irmão que era goleiro do comercial de Ribeirão Preto. Ele, desesperado, foi até uma benzedeira pedir oração para minha irmã. Ela disse para ele que era para ele vir embora correndo para Três Corações. Teve esse problema de saúde dela, ela devia ter mais ou menos 16 anos. Ela ficou paralisada na cama. Aí chegou o senhor Blas Paquinelli e ele disse que oração para mim. Aí baixou um espírito em mim, falou assim que ia me levar embora. Aí todo mundo começou a chorar lá, meus irmãos. Aí, isso, o senhor Guilherme começou a fazer a oração. Orando sem parar, pedindo que todos ajudassem que ele a orar. Ele orava tanto que molhava a camisa dele. Cheguei de Belo Horizonte, estava uma porção de gente na porta de casa, morava no Triângulo. Aí eu falei, minha irmã faleceu. Rezou. Quando ele acabou de rezar, Maria voltou normal. E aí que esse índio falou que ela tinha que, a vida dela tinha que continuar do jeito que ela é, benzeram até hoje. Quando o pessoal da cidade ficou sabendo que ela tinha voltado ao normal, o povo achou que ela tinha ressuscitado e juntou aquele povão imenso na frente da minha casa, dentro da minha casa, querendo saber. Na crendice popular, ela tinha ressuscitado. O senhor Guilherme começou a fazer a oração, aí ele falou que eu tinha que desenvolver. Aí Santo falou que eu tinha me ajudar a fazer minhas orações, era Santo Padre Vitor. E até hoje Santo Padre Vitor está me ajudando. Salve conchinhas de prata, salve os peixinhos do mar. Glória a Deus nas alturas, salve a rainha do mar. Salve conchinhas de prata, salve os peixinhos do mar. Glória a Deus nas alturas, salve a rainha do mar. Salve os filhos de Umbanda que aqui veio trabalhar. Glória a Deus nas alturas, salve a rainha do mar. Abriu na linha de Congo, é de Conga, é de Congaruê. Depois da época que minha irmã teve a crise, teve o desmaio, tudo, que ela voltou a recuperar tudo, tinha um senhor que ia na minha casa, ele vendia rendas. Ele era espírita e disse para minha mãe que a minha irmã teria que desenvolver a mediunidade dela. E ele tinha um centro que chamava Caboclo Flecheiro também. Ele mexia com venda de coisa, mas ele tinha o centro dele lá. Aí ele ia muito lá em casa e começou a levar, ficou sabendo da Maria, a força que ela tinha espiritual dela. Aí convidou para ir frequentar o centro. Ele começou a desenvolver a mediunidade da minha irmã. Depois disso, ela nunca mais teve mais nada, desmaio, e disse que ela teria que uma missão de continuar benzendo as pessoas, ajudando as pessoas espiritualmente. E assim ela fez. O seu Benedito era uma pessoa linda, maravilhosa, sabe? Que eu amava de paixão, até hoje, ainda lembro dele e falo, sabe?
E ele é uma pessoa, um tipo de um exorcista muito bom, né? Aí ele ia comandando a gente, conversando, sabe? Mas só que ele não gostava, não tolerava muita coisa. Ele achava que a gente não podia filmar aqui, filmar ali, mas eu filmava do mesmo jeito, sabe? Aí, então ele é uma pessoa linda. Tipo de pessoa assim que é como se fosse Chico Xavier, sabe? O Sr. Benedito era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, um espírito maravilhoso, né? E o centro federal chamado Caboclo Precheiro ia muita gente mesmo. O centro dele era lotado de gente. A gente começava às 6 horas da tarde e terminava quase meia-noite. Aí veio embora todo mundo a pé para casa. Com o passar do tempo, o Sr. Benedito veio a falecer. E a minha irmã, em homenagem a ele, colocou o nome do centro dela também de Caboclo Flecheiro. Fui para São Paulo, morei muitos anos em São Paulo. Depois voltei, aí vim para cá. Meu marido faleceu, chamava Antônio Domingos da Silva, faleceu. Aí eu vim morar com a minha mãe, fiquei com uma muito bom com a minha mãe e do meu pai. Se casa com o tio Antônio, vai morar em São Paulo, passa um tempo em São Paulo e ela engravida de gêmeos, mas foi atropelada na rua e acaba perdendo as crianças. Um tempo depois ela vem passar as férias em Três Corações com o marido e quando ela volta a casa dela havia sido toda roubada, né? Por decepção, por tudo que aconteceu, eles resolvem então se mudar de vez para Três Corações. E aí ela começa a estabelecer os benzimentos, a rotina de benzimentos dela em Três Corações. Naruando lá na aldeia, bambeia meus caboclos, bambeia. Benedito, que era o chefe do centro, começava a fazer trabalho nos lugares diferentes, né, no mato, essas coisas, e a gente ia. Aí nós fomos para lá, e tinha um padre na Cotia, o padre Virgílio. O padre era contra o espiritismo, mas contra mesmo, e deu parte. E a polícia foi. Só que tem quem foi comandando a polícia, ele era o sargento que frequentava lá, mas aí ele não podia fazer nada a não ser cumprir as ordens dele. Aí vamos pro caminhão, tá todo mundo preso. Nós viemos presos no caminhão. Aí quando entrou na ponte da cidade, eu comecei a gritar. Foi de 1, não, foi de 2, não, foi de 3, não. Quem ganhou foi nós, que coisa. Para despistar, né? Mas quando nós chegamos lá na porta da cadeia, estava assim de gente para ver os macumbeiros. Nós estávamos fazendo trabalho na mata, aí nós acendendo velas, aí chegou a polícia e nos prenderam. Quando tocava a sirene é porque alguma coisa aconteceu na cidade. E a rádio tocou a sirene, avisando que foi preso uma turma de macumbeiros lá na pedreira. Aí... A água e a areia não se pode demandar. A água vai escorrendo e a areia fica em seu lugar. A água e a areia não se pode demandar. A água vai escorrendo e a areia fica em seu lugar. E força, 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 força é Deus quem dá, caçador indiano no lugar. Esse quarto, sapão, cobra, cobão, largato, jogatão, todo bicho maçã, que não cresce nem aparece, dobra a cabeça. Santeria, 3 filhas tinham, uma salva, outra cozida pela uia. Perguntou Nossa Senhora dele, que faria? Se cuspisse, soprasse, chararia? Nem.
25 de dezembro, o galo anunciou, nasceu Salvador do mundo, de todos os pecadores. 20 de dezembro, o galo anunciou, nasceu Salvador do mundo, de todos os pecadores. O primeiro dia eu recebi foi Índio Gustavo. Depois seguiu Caboclo Flecheiro, Pai Firmino, Caboclo Filema, Zé Pilintra. Além das pessoas que eu benço todos os dias, todos os meus irmãos e meus sobrinhos acreditam nas minhas orações. Bem, a tia Maria ela tem uma mediunidade de efeito físico muito forte. Então, ela no centro espírita do Caboclo Flecheiro, ela sempre foi uma médium de transporte, né, uma médium que conseguia canalizar espíritos encarnados, né, e isso acontecia de uma forma muito forte, porque ela canalizava com tal precisão que esses espíritos mantinham os traços de quando em vida, o mesmo tom de voz, enfim, os mesmos trejeitos. Bem, já os meus antepassados do lado materno, que diz respeito à tia Maria, lembro de várias histórias. Por exemplo, um antepassado venerável que nós temos é o vô Luiz Dias, que é o meu tataravô. O vô Luiz Dias, ele ia antes do seminário para ser padre, depois desistiu para fazer rezar orações para pessoa. Ele era curandeiro também, fazia remédio, dava remédio para as pessoas. Ele fazia profecias através da bola de cristal, atendia as pessoas através da bola de cristal e fazia remédios, onde ele ia de fazenda em fazenda, de cidade em cidade, atendendo e curando as pessoas. Depois também tinha o irmão dele, chamado Tio Bené, que parece que era um alfaiate iniciado no candomblé já naquela época para Xangô e fazia algumas magias no casco de tartaruga. E tinha uma prima chamada Aparecida, também que lia carta, e um primo que chamava Chuca, também lia carta. Assim, a família é toda voltada para essa questão espiritual, né? E aí hoje em dia a gente tem a Adriane, que tem as entidades espirituais dela, a Cássia, que sabe jogar, né? Juan e Zara, que estão aprendendo a jogar baralho. Mané Baiano, Cigana do Ouro e Pai Firmino. Quantas entidades da tia Maria? A tia Maria ela tinha inúmeras entidades. Então, o Pai Firmino, que é a entidade dela que estava frequentemente presente, assim que se fazia necessário, né? A entidade dela de frente era o Índio Gustavo, mas ele não era uma entidade que vinha todo o tempo, ele vinha em momentos pontuais, né? Cedeu espaço depois um pouco quando o centro entrou em função para o Caboclo Flecheiro, que é a entidade do dirigente do centro, que acabou manifestando na cabeça dela depois de um tempo, né? Ela tinha também o Caboclo Pena Branca, Cabocla Pérola, né? A cabocla de origem indígena dela, uma cabocla muito bonita. Tinha o Mané Baiano, o herê dela era o Pedrinho, né? Recebia o Virgulino Lampião, recebia também o Zé Pilintra, o Exu Pinga Fogo, Seu Tranca-Rua e o Exu do Desmanche. E a pombagira dela era a Senhorita e a Cigana do Ouro. Essas são as entidades que ela recebia e que estavam aí presentes na coroa dela o tempo todo. Ela tem essa condição de manifestar e canalizar essas entidades com muita facilidade. Talvez isso aconteça em virtude da constante oração dela. Ela está em constante oração, ela benzia segunda, quartas e sextas o dia todo e nos outros dias, quando tivesse necessidade, ela também estava fazendo orações e benzendo pessoas. Eu benzo adulto, benzo criança, benzo pobreiro, benzo virado. Constantemente, o Pai Firmino se manifestava, orientava as pessoas, era muito frequente. Enquanto chegar na tia Maria, chegar na casa da avó e ver o Pai Firmino lá, né, atendendo, consultando as pessoas. Quando as situações eram um pouco mais críticas e mais delicadas, aí Zé Pilintra descia, né, fazia do jeito dele, do jeito divertido dele, bravo, né, dava os corretivos e as orientações necessárias. Algumas entidades dela vinham muito pouco. Zé Pilintra era assim, ele chegava no terreiro e pedia para pegar uma garrafa de pinga e falar para o pessoal, eu vou benzer o quintal. E ainda no quintal ele bebia a garrafa de pinga todinha. Graças a Deus eu não ficava nem um pouquinho zonda. Zé tá bonitinha. Eu sou Zé Pilintra, namorado das meninas. O cavaleiro que bateu na minha porta,
Passei a mão na pemba para ver quem é. Ele é o caboclo frecheiro, minha gente, cavaleiro da força e da fé. No meu Jesus, entrando com a Santa Maria, que faz o Gabriel quer que você fique juntinho dela, dele. Santo Antônio pequenino, passador de Portugal, nosso coração. Maria e Gabriel, vem te benção, não sou eu, que de vez é glorioso, Santo Padre Rito, nosso Santo Aparecido. Ó meu Jesus querido, essas 2 ou 3 pessoas unidas em seu nome. Salve, compadre! Salve! Salve, seu dono da Rua das Almas! O Exu do Desmanche era um Exu que as pessoas tinham doente e ele vomitava a enfermidade que a pessoa tinha, comia para fora. Eu sou a primeira pessoa a passar pela experiência de materialização do Exu do Desmanche. Dona Maria, ela é muito conhecida. Por causa disso, certa vez, uma médium kardecista procurou a ajuda dela e a ajuda lá no centro. Dri, você lembra quando no centro da Dona Maria, quando teve um trabalho que a Dona Maria chamou a gente e falou assim, hoje vai ser um trabalho bem sério. Agora o Exu de Desmanche, ele vinha pontualmente quando realmente existia alguma coisa séria com algum consulente, com algum adepto da religião, alguma pessoa que chegasse na casa da avó na sessão e tivesse que fazer algum transporte, né? E teve uma parte que me marcou muito, foi quando a gente chegou no momento lá que a gente estava todo mundo preparando para dar início ao trabalho. Meu pai ficou muito doente mesmo, aí os médicos não sabiam o que era. Uns falavam que era depressão, outros não sabiam definir o diagnóstico dele. Minha tia resolveu rezar para ele. Nisso veio o Exu do Desmanche, que fazia os desmanches, os trabalhos de desmanche. E ele falou que tinha uma coisa para ser desmanchada do meu pai. E meu pai tinha uma blusa que ele usava para ir trabalhar, que havia sumido. E esse Exu foi fazer o trabalho de desmanche, desmanchou, a blusa materializou a blusa que ele tinha perdido, enrolado com cadeado, com resto de vela, com um pedaço de osso. E a Dona Maria recebeu uma entidade Exu Desmanche. E começou, né? Vinha e ele começou a puxar e materializou um bonequinho que eles fizeram de aquele cano PVC, cheio de pólvora, linha vermelha, preta. E era para atrapalhar tudo, né? Para acontecer acidente, tudo. E a minha tia foi me benzer e perceberam lá que tinha alguma coisa de errado com a minha garganta. Então reuniu a minha tia, um outro senhor, o seu Benedito, que era chamado Benedito Rendeiro, a minha tia, a Maria Aparecida Sanches, e fizeram lá um trabalho para poder, uma sessão para poder fazer esse descarrego. E então, durante o benzimento lá, durante a sessão, a tia começou a tossir. A minha mãe ficou atrás de mim, porque eu estava muito fraca para poder me segurar, porque a tosse era muito forte, eu quase que desmaiava durante esse episódio da tosse. Uma vez nós estávamos numa sessão, chegou um senhor, né, sessão no centro espírita lá do Caboclo Frecheiro, já lá na casa da avó isso, e chegou um senhor para essa sessão, e esse senhor estava com uma barriga gigante, né, e ele estava passando mal já fazia alguns meses, com um problema digestivo que ninguém sabia o que era, ele tinha ido em diversos médicos e ninguém achava a cura. E ele foi tomar um passe, eu acho que ele foi tomar um passe com o Caboclo Araribóia, que era o índio, a entidade espiritual da tia Tida. A respeito lá do centro do desmanche, é como se por um acaso a gente estivesse, né, alienada. A gente não lembra de muita coisa, sabe? Eu lembro depois quando ela falava assim, ai, Tita, aconteceu isso, eu tenho isso, aquilo outro para despachar. Eu ficava pensando assim, como é que conseguiu sair, né? E aí, nesse contexto, nesse instante, a Dona Maria incorporou o Exu de Desmanche. Ele se manifestou nesse instante. Ela incorporou o Exu de Desmanche e ele desmanchou aquilo
que estava atrapalhando o marido da médium, daquela médium. Aí a tia começou a tossir, e de repente ela começou a colocar aquilo tudo para fora. E o que saiu de lá? Foi um plástico cheinho de cabelo. Era aquilo que estava na minha garganta, que eu tossia, eu não conseguia colocar aquilo para fora, e acabou que a tia fez esse transporte, né? Ela materializou esse plástico que estava na minha garganta e ela acabou expelindo, vomitando tudo aqui. E a tia Maria foi fazer o descarrego, tirar os obsessores, né, que estavam com ele. No meio desse descarrego, o pai Firmino, o preto velho da tia Maria, se manifesta e diz que precisava que nós fizéssemos uma firmeza muito grande, porque o que estava com aquele senhor teria que ser desmanchado naquele momento e que o Exu de desmanche viria para desmanchar. Queria que ele fizesse transporte do que estava me prejudicando até aquele momento. Eu disse que sim. Aí ele fez o transporte, materializou um sapo. O Exu de desmanche muito bravo, falou: homem, levanta essa roupa. E o senhor foi, levantou a camisa e mostrou aquela barriga inchada, dilatada. E o Exu de desmanche falou: quero reza. E aí todo mundo deu as mãos ali em volta, todo mundo que estava lá presente na sessão deu as mãos ali e começamos a fazer orações católicas, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. E o Exu de desmanche foi, pegou metade de uma garrafa de cachaça e bebeu metade daquela garrafa e começou. Ele passava a mão no estômago, passava a mão na cabeça e se contorcia todo e falava: reza, filha da mãe, reza. E foi indo, né? E começou a ter ânsia de vômito, e mesmo com a ânsia a gente sabia que ele não estava mais falando de uma maneira normal. Ele falava: reza, preciso de força, reza. Aí ele começa a apontar com alguma coisa na boca, a gente começou a ver que tinha alguma coisa na boca do Exu. E a gente todo assustado, mal conseguia rezar, né? Mas rezando, a gente estava impressionado, a gente queria saber o que estava acontecendo ali. E de repente foi saindo, e o Exu se acocorava, e foi vomitando aquilo e pondo aquilo para fora. Quando ele põe para fora completamente, cai da boca dele um sapo grande, gigante. Até hoje eu toco no assunto, eu arrepio, porque nesse momento a Dona Maria recebeu a entidade dela e nesse momento ela começou a vomitar, sabe? Foi vomitando, e nisso saiu um saquinho. E dentro desse saquinho tinha lá não me recordo direito, mas eu creio que era um batom. Que tinha algumas coisas amarradas, tipo alfinete, tinha um pedaço de peça íntima, né? Umas coisas horríveis. E esse Exu então pega a garrafa de cachaça, termina de beber a garrafa de cachaça e começa a destrinchar aquele sapo. Tá vendo isso daqui? Isso daqui? Você conhece essa roupa aqui? E começa a mostrar pro senhor aquilo. O senhor espantado fala assim: é mesmo, isso aqui, né? E tinha nome ali, tinha foto ali, enfim, coisas que eu acho que era bem particular do senhor lá, e o senhor ficou assustado com aquilo. E a gente também. Ele comia tudo que podia. As pessoas estavam com problema sério de estômago, ele vomitava úlcera, ele vomitava, às vezes a pessoa estava com problema de garganta, ele vomitava também. Muito forte, muito estranho, é. A pessoa acreditar, a pessoa tem que ver, senão a pessoa não acredita, né? Nas coisas que acontecem, né? Então é coisa que talvez as pessoas pensam assim, mas é. Infelizmente você tem que entender que o outro lado existe. Existe o outro lado. Certa vez um senhor disse que aquilo podia ser uma armação da minha tia, mas as coisas que saíam de dentro da boca dela ou saíam do chão eram tão particulares que era impossível aquilo ser de fato uma armação. O Exu realmente era um Exu poderoso. Nossa Senhora do Carmo tem o seu jardim de flor, foi os anos que puseram numa noite de Senhor, junto às Três Maria, numa noite de luar, procurando Jesus Cristo que nunca que pudera achar. Foram dar com ela em Roma, vestidos de branco no altar, calhas de ouro na mão, missa nova cantar. Quem souber essa oração, ensinar quem não souber. Quem ouvir não aprender, no dia de juízo, muito tem que se arrepender. Salve todos, Exu! Desenvolveu o nome, Adriana e a Cássia. Bem, apesar da minha criação católica, de ter sido batizado, ter feito primeira comunhão,
Eu acho que eu nasci na Umbanda, porque desde sempre, né, desde a mais tenra idade, eu sempre me recordo das sessões de Umbanda que aconteciam no Centro Espírita Caboclo Fecheiro do Seu Benedito, depois as sessões que aconteciam na casa dele e as sessões que aconteciam na minha tia, até que realmente ela assumisse a dirigência do Centro Espírita Caboclo Fecheiro. Ela morava perto da minha casa. Através de uma amiga eu conheci ela, que meu menino não estava se sentindo bem. Aí ela falou assim, eu conheço uma senhora que ela faz benzimento, é muito boa. Eu falei assim, então vamos lá. Aí desde esse dia eu comecei a frequentar a casa dela, que era muita gente. Ela começava a benzer entre mais ou menos 1h da tarde, ia até 5, 6 horas e formava fila. Aí eu fiz amizade, né, com a família, fui chegando. Teve uma vez que eu estava numa festa, aí após, né, estar muito tempo lá na festa, eu comecei a beber, de repente eu dei conta que já não era mais eu. Aí eu comecei já a dançar lá na festa, a falar, né, num tom de voz diferente. E a pessoa que estava junto comigo, né, na época era meu namorado, ele sabe que eu tenho minha tia, né, que benzia, né, ele sabia do processo de mediunidade da minha família. Aí ele me pegou e me levou para casa da minha tia. Bom, na casa da avó sempre teve gente, né, se consultando com a tia Maria, rezando com a tia Maria. Então, desde criança, a tia Maria sempre teve, em qualquer lugar que ela morava com a minha avó, com meu avô, então qualquer lugar que eles estivessem morando, sempre teve um lugar específico reservado para a tia Maria, com o altar dela, para ela fazer as orações dela. E o meu primeiro contato com a Dona Maria foi há 20 anos, quando eu fazia parte de um grupo de estudos de magia cigana com o cigano Saraf, que o sobrinho dela incorporava. Eu via que não tinha assim, muita gente para dar assistência, ajudar a segurar os médicos quando subia, né, a entidade. Aí quando vi eu já estava lá no meio. Aí eu fui convidada a ajudar a trabalhar. Até que um dia né, já estava participando, aí o cigano Saraf falou assim, olha, você já é combono. Vim morar com a minha tia, Dona Maria, que benze, em 1993. Quando, na ocasião do falecimento do meu avô, e não tinha ninguém para olhar ela, que era um sítio, né, uma chácara grande. Na última casa, né, na chacrazinha lá no Jardim Moarama, a tia Maria começa num quartinho pequeno, que era uma varandinha onde ela atendia as pessoas. Então ela estava sempre à frente de tudo, dando atenção para todo mundo, e de maneira que os trabalhos sempre ocorriam com muito equilíbrio, muita profundidade, atenção de todos. E eu fui percebendo que eu gostava de estar ali. Ali era um lugar que me fazia bem. Chegando na casa da tia Maria, eu já cheguei totalmente incorporada, entendeu? Com uma pombagira. E aí, a partir daquele momento, a tia Maria falou para mim que eu teria que cuidar, né, da minha mediunidade, porque senão, toda vez que eu saísse, alguma coisa podia acontecer. A partir daí eu pude perceber que eu não estava ali por acaso. Eu percebi que eu tinha encontrado um caminho que era muito positivo para mim e que estava me ajudando não só na minha vida espiritual, mas também na minha vida pessoal, a me desenvolver. Então ela benzia de segundas, quartas e sexta, de 1 às 6 da tarde. Só que esse horário que era fixado no portão era um horário fictício, porque o tempo inteiro tinha gente, né, querendo benzer com a Dona Maria. E eram filas gigantes, 200, 300 pessoas ou mais por dia. Aí depois começou a vir gente todos os dias, um número bastante grande de pessoas. E como não dava para atender todo mundo, dava para atender todo mundo, mas terminava tarde da noite. Aí a gente resolveu distribuir senhas. E começamos a distribuir essas senhas. A gente fez 50 fichas
para que a tia Maria pudesse atender 50 pessoas por dia. Só que não adiantou nada, porque as 50 fichas não dava nem para o início, eram mais de 200 pessoas, né, 300 pessoas por dia. E mesmo depois do horário que a gente ia lá, a gente que era sobrinho, ficava com raiva, bravo, achava que a tia Maria estava cansada, a gente fechava o portão, mas sempre apareciam chorando, sofrendo na porta. Pelo amor de Deus, Dona Maria. A gente abria o portão para a tia Maria benzer. Eu fui convidada a ir ao centro da Dona Maria através de uma amiga, Vera. E no momento que eu estava no centro, né, uma das entidades me disse que eu era médium e me convidou a estar trabalhando no centro, que as portas estariam abertas para mim. Foi onde eu comecei lá a desenvolver e fiquei, estou até hoje. Aí tem o meu primo, o Rônio, também tem mediunidade, né? Então, na época a gente era criança, mais novo assim, né? Eu com os meus 17 anos, ele um pouquinho mais novo que eu. Aí começamos a falar com a tia Maria, né? Tia, vamos desenvolver, mas a tia Maria não tinha essa turma ainda para, né, para poder fazer trabalho e tudo. Aí eu e o Rônio e uma outra amiga da gente, a Annelise, começamos a botar pilha na tia para poder a gente começar a desenvolver. Foi daí que começou tudo, né? Tem uma outra tia minha também que tem mediunidade, a tia Tida, né? Aí começamos a conversar com ela e começamos a ter as sessões um dia da semana, né? 2 dias da semana, para a gente começar a desenvolver. Eu comecei na Umbanda há 25 anos atrás, com a tia Maria, quando aos 13 anos de idade, eu me lembro que em certo episódio eu estava colorindo, desenhando, não sei direito, e eu comecei a passar mal, me sentir mal e sentir algumas coisas como se as pessoas estivessem ficando distantes, como se eu não estivesse ouvindo mais ninguém, muita dor de cabeça. E o que eu me lembro depois disso, me lembro que estava chovendo muito, e depois disso eu me lembro de eu ajoelhado na grama de frente à minha casa e do meu lado estava minha mãe, do outro lado minha tia, e eu estava ajoelhado numa posição não comum, né? E eu fiquei sabendo que foi a manifestação do caboclo, o caboclo Ventania, o índio. No começo, ela atendia num quartinho que tem aqui. Depois foi criado o centro, que é onde funciona até hoje. Ela não tinha hora para benzer. Todo mundo que chegasse lá, ela nunca falava não. É uma missão dela. Ela podia estar ali fazendo almoço, dormindo. Ela saía fazer a caridade dela, porque a pessoa chegava mal mesmo, às vezes chegava até carregada, saía de lá andando. Aqui no centro era frequentado por todo tipo de público. Tinha gente pobre que vinha, gente rico, tinha médico, engenheiro, dono de concessionária de carro, político, cantor, religiosos como padre, freira, né? Todo mundo vinha aqui benzer. E vem até hoje, né? Que o centro da tia Maria, ele era muito visado, porque tinha muita gente que procurava os benzimentos dela, né? Então ela recebia muita demanda e de repente me dá uma coisa assim, sabe? E eu falei assim, eu tenho que ir para casa da avó. Cheguei na casa da avó, o centro tinha pego fogo, tinha queimado todas as entidades, queimado as imagens, sabe? E foi uma coisa assim impressionante. Então, tudo isso por quê? Porque a tia, né, era uma pessoa que era muito procurada, né, ela fazia muita caridade, né, nos benzimentos, né. Então, foi o que eu já tinha dito, isso incomodava muito os outros terreiros. Porque o terreiro da Dona Maria ficava sempre lotado. Ali fazia fila. O pessoal ia cedo, fazia aquela fila, né? Então a tia começava a benzer, tipo meio-dia, quase 1 hora, ela ia até depois das 6 horas da tarde, sem parar. Vinha gente de fora, vinha até a irmã de caridade, pedindo que era para ela benzer, que estava muito confuso lá no convento. Eu achei uma coisa incrível. Quer dizer, padre mesmo chegou a ir lá benzer, precisava das orações dela. Vem Nossa Senhora, vem com a sua rosa na mão. Ela vem benzer seus olhos de todo o coração. Foi o povo pecador que os seus olhos arranhou, mas veio a luz divina de nosso Senhor. Se for alguma nuvem formada, de algum sangue ruim, de água contaminada, Cristo vai para um fim. Iansã tem um leque que venta pra banar dia de calor.
Chegou uma mulher no centro, muito doente, foi Caboclo Pérola, e ela, a Caboclo Pérola materializou o médico para ela, curou. Teve uma época, eu acho que eu devia ter uns 9 anos de idade, eu ia nas sessões do seu Benedito, o zelador do orixá lá da minha tia, e o centro dele nessa época já não funcionava, tinha se desativado, e ele fazia sessões na casa dele, uma casa bem humilde, né, ia somente algumas pessoas, e de vez em quando aparecia alguns casos sérios. E eu lembro que eu fui com a tia Maria escondido da minha mãe e meu pai nesse dia, e ele fazia sessões no quarto dele. Então assim, a casa ficava cheia de gente e as sessões aconteciam ali. O seu Benedito estava manifestado com o preto velho dele. Eu lembro que a tia Tida estava manifestada com o caboclo dela e a minha tia estava fazendo o trabalho de descarrego, que a gente chama de transporte na Umbanda, que era retirar os obsessores das pessoas. O meu caboclo de frente é o Oxóssi, é o Araribói, meu amigo, meu, né? Depois eu tenho a Jurema, caboclo Jurema. Só que ela não deu o nome dela porque ninguém conseguiu catar o nome dela, porque ela fala com a língua, eles falam tudo língua de índio, sabe? No meio da sessão surge uma pessoa chorando, né? E a esposa do seu Benedito avisa que tinha chegado uma pessoa de uma outra cidade, não me recordo qual cidade era, que a mulher estava carregada pelos braços do marido e do filho e que a mulher estava muito enferma. Então a mulher entra carregada, né? Eles colocam uma cadeira para a mulher sentar, a mulher chorava demais. Eu não sei direito o que a mulher tinha, eu só sei pelas histórias de que a mulher estava passando muito mal, já tinha ido em diversos médicos e ninguém sabia o que ela tinha. O preto velho de seu Benedito começa a rezar a mulher com os galinhos de arruda, tá, não sei o quê. E o próprio preto velho fala que tem que fazer o descarrego da mulher. E a minha tia então coloca as mãos sobre a cabeça da mulher e começa a puxar os espíritos obsessores. Eu morrendo de medo daquilo, mas enfim, estava lá firme. O povo realmente, quando vai descarregar, né? O Ronda já contava, isso muito, você não gostava de contar. Que aí vai descarregar, faz aquela barulhada, grita, aquele monte de nome, né? Aí o povo acha que não descarregou direito. Aí quando eu trabalhava no São Benedito, né? A Maria também nós ia tudo. Chega lá, ninguém queria que eu descarregasse. Aí o preto dela falou assim, por que você não quer que eu descarregue vocês? Ah, não sei o que, não fiz descarregar direito. Eu falei, bobagem vocês. Eu lembro que no final dessas manifestações que foram frequentes, diversos obsessores, né, descendo ali, a minha tia vai e manifesta com a Cabocla Pérola. E a Cabocla Pérola era lindíssima, ela falava um pouco enrolado, ela não parava em pé direito, né? Uma iara, uma sereia. E a Cabocla Pérola disse que para curar a enfermidade que estava com aquela mulher, ela precisava de tomar banho e beber algumas ervas que iam fazer com que aquilo curasse. Como eram ervas de nomes desconhecidos, não era em uma arruda, não era em um hortelã, nada que é comum para a gente, né? Perguntaram para a cabocla onde que ia arrumar aquilo. A cabocla disse que era no Mato Grande. E aí começando a perguntar o que era aquele Mato Grande até chegar na Amazônia. Ah, mas como que vai pegar essa erva na Amazônia? A cabocla pediu que era para rezar, que ela ia trazer naquele momento as ervas. E aí rezando, todo mundo rezando, e a cabocla, como Iara, ela pedia, ela colocava as mãos para cima e fazia um canto, tipo, um canto de sereia mesmo. Né? E começava a dançar enquanto as pessoas iam jogando água nela. E copos d'água nela, né? Foi molhando todo o chão. E então a cabocla levanta a mão para cima, faz uns movimentos depois de um tempo, já que as pessoas estavam ali rezando e ela naquela cantoria toda, né, uma cantoria muito bonita, e a cabocla passa a mão para cima e joga no chão várias folhas, tipo umas 10 folhas, de uma folha comprida, que até hoje eu não sei o que era aquilo, e ela disse que ela tinha trazido as ervas que a mulher precisava. Nossa, foram materializadas essas folhas do teto mesmo, né? Não tinha nada e começou a cair as folhas. Todo mundo espantado, a cabocla deita no chão, todo mundo jogando água, recolhe as ervas e entrega na mão do marido da mulher. Então assim, isso foi surreal. Todo mundo que estava ali, a casa devia ter umas 30 pessoas lá dentro,
para a sessão, todo mundo ficou impressionado, muito impressionado. Eu acho que a mulher curou na hora, vendo as folhas caindo de um teto de amianto, que não tinha como aquelas folhas surgirem ali, não existia como. E as folhas caíram do teto. Com 2 estiver, com 3 eu tiro quebrante molhado do mal sagrado. Tiver com quebrante molhado, o vento virado, os olhos marvados, vai tudo para as ondas do mal sagrado. Hoje é quarta-feira, dia de Nossa Senhora, que todo quebrante molhado, o vento virado, os olhos marvados, sai do seu corpo agora. Jesus Cristo foi batizado nas águas do Rio Jordão. Também peça a proteção de São Cosme e Damião. Na sua frente tem Crispim, nas tuas costas Crispiano. Tua esquerda tem São Cosme, na direita Damião. Crispim, Crispiano, São Cosme e Damião, que dê divina proteção. Amém. Amém. Interessante. Teve uma gira de Exu e Pombagira que, né, na hora que terminou todo o trabalho, toda a sessão, e na hora de ir embora eu pedi carona para os meus amigos aqui. Aí aconteceu assim, que a gente estava caminhando, vindo na estrada, assim, de repente a gente olhou lá na frente, o Marcelo falou para mim, Adriane, você tá vendo o que eu tô vendo lá na frente? Aí eu falei assim, eu tô vendo um homem lá, só que aí ele abriu os braços assim, ele tava com uma capa preta, né, Marcelo? É, a capa preta, com por interno vermelho e uma gravata preta, com um sorriso dos dentes assim bem claros, era bem alto, né? Bem alto e balançando a capa, abrindo a capa assim no meio de um cruzamento. Eu falei, Marcelo, cuidado, você vai atropelar o moço ali na frente, ele tá bêbado. Aí nisso, a Adriane falou assim, não é moço não, Marlene. Aí ela falou assim, aí ela começou a apavorar. Aí ela falou, vai Marcelo, acelera, acelera, acelera. Aí o Marcelo entrou em pânico e acelerou o carro. No que ele acelerou, o retrovisor do carro bateu naquela capa. E no meio daquele cruzamento, ele abria aquela capa e fechava, abria e fechava. E aquele sorriso, mas aquele só via dente, né? Aquele sorriso. Não... E ele era uma pessoa bem escura, muito alta. Aí eu contei pra tia Maria, né? Eu falei, tia Maria, aconteceu isso é bom ou é ruim? De uma certa forma, ela disse que foi uma proteção que nós tivemos ali, né? Porque tinha tido o trabalho de Exu e Pombagira, né? E já estava muito tarde, de uma certa forma, foi uma proteção, mas que ela só ia acreditar se o Marcelo contasse. Aí ocorreu por volta das 2h30 da manhã, aproximadamente. Foi. Não lembro da data, né? Mas aconteceu de fato. Era de madrugada. Trabalho. Foi verdade. Coisas de Umbanda. Se meu pai é algum vencedor de demanda, quando chega no reino é pra saudar filho de Umbanda. Ogunhê! Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, quando chega no reino é pra saudar filho de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, quando chega no reino é pra saudar filho de Umbanda. Salve a sereia do mar, Ogum, Ogum Iara, Ogum. Caminho da Ruanda, quando chega no terreiro, se benze com a Santa Cruz, salva Jesus primeiro. Ó que bem esse que vem de acolá, ele é o Pai Firmino que vem cá para trabalhar. Ele é o Pai Firmino que vem cá para te ajudar. Então, o que eu aprendi que primeiramente ela fazia era a caridade. E através assim, de muitas orações que ela ensinou, banhos,
Então, isso tudo eu ponho em prática, tudo que eu aprendi ficou. Eu amo muito ela. E ela também, eu acho que ela gosta muito de mim também. Ela fazia o que podia, né? Nós rusgava, eu sumia uns 2 dias e voltava de novo, né? Porque a Maria é igual a minha irmã. A mediunidade é uma coisa assim muito bonita para mim, sabe? Eu gosto muito da Umbanda, muito, muito mesmo. Então eu acho que eu não consigo ficar sem. Fiquei um tempo assim parada, mas não deixei de fazer as minhas coisas, fazer as minhas orações, sabe? Então, para mim, sou apaixonada. É uma religião maravilhosa, mas muito incompreendida, né? Muito maltratada, né? Então, o que eu aprendi com ela foi que, independente da pessoa, independente da condição social, do status, né, dos recursos materiais ou financeiros, atender as pessoas com tranquilidade, atender as pessoas com humildade, com humanidade. A tia Maria sempre foi muito humana, né? Sempre deu atenção para todo mundo. Abrindo nossos trabalhos, nós pedimos proteção. A Deus Pai Todo-Poderoso e a Virgem da Conceição. Eu vou abrir com a estrela d'alva, estrela guia. E vou abrir com Deus e a Virgem Maria. Nossa, chorei. Fiquei emocionada. Se a gente tem fé e se a gente se empenhar na nossa fé, fazendo oração, os rituais que sejam precisos, que forem precisos ser feitos, a gente consegue, de fato, ajudar a melhorar a condição de vida, melhorar a qualidade de vida, melhorar a situação, né? Ajudar a pessoa a sair da situação de dificuldade que ela está passando. Vi tanta coisa ali mudar, tanta coisa que parecia ser impossível se tornar possível, né? Então, acho que essas são as principais lições que eu aprendi com a tia Maria e que eu levo para sempre. Vou morrer com minha religião. Arreia a bandeira de Xangô, arreia a bandeira de Xangô, fecho esse terreiro, fecho esse gongá, vamos encerrar com as proteção de Deus nosso Criador. Arreia a bandeira de Xangô, arreia a bandeira de Xangô, fecho esse terreiro, fecho esse gongá, vamos encerrar com as proteção de Deus nosso Criador. A porta do céu abriu, a porta do céu abriu, a porta do céu abriu, a porta do céu abriu. Paxangô abençoe este sítio, Paxangô abençoe este gongá, Paxangô abençoe este sítio, Paxangô abençoe este gongá. Subi a serra acompanhando o Paxangô, subi a serra acompanhando o Paxangô. No lugar aonde passa, corre água e nasce flor. No lugar aonde passa, corre água e nasce flor. Meu pai São João Batista é Xangô, é o dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé ao meu Senhor, derruba essa pedreira sobre mim. Se um dia me faltar a fé ao meu Senhor, derruba esta pedreira sobre mim. A porta do céu abriu, a porta do céu abriu. Paxangô abençoe este sítio, Paxangô abençoe este gongá. Subi a serra acompanhando o Paxangô, subi a serra acompanhando o Paxangô. No lugar aonde passa, corre água e nasce flor. No lugar aonde passa...